Olá pessoal! Esta aula tem como objetivo entender o funcionamento das estruturas condicionais no PHP. Então vamos lá! Vamos começar com uma metáfora. Alguma vez você já deu instruções a um motorista perdido? Por exemplo, imagine que a conversa entre o motorista e um cidadão ocorra da seguinte forma. O motorista pergunta: Oi. Você poderia me dizer como chegar na Avenida Central? O cidadão responde: Claro, apenas siga esta estrada, vire à esquerda na via expressa, continue dirigindo, e eventualmente você verá a saída para a Avenida Central. As direções descritas pelo cidadão são uma sequência e lineares, como por exemplo: dirija nesta estrada. Vire aqui e dirija, até ver a saída. Obviamente que não são direções completas. Essas direções não dizem ao motorista quanto tempo deve dirigir na estrada antes de chegar à Avenida Central, ou a rota mais apropriada para evitar o tráfego, se tentarem sair durante um horário de maior congestionamento. Se você quiser dar instruções mais exatas e úteis, pode dizer algo como: siga esta estrada por 2 quilômetros. Se não for horário de pico, você pode virar à esquerda no semáforo e seguir por mais 1 quilômetro até ver a saída para a Avenida Central. Se você chegar perto do horário de pico, vai querer evitar a via expressa e apenas siga a estrada por mais 5 quilômetros até a Avenida Central. Isso nos introduz ao conceito de programação denominado estruturas de controle. Sem estruturas de controle, o PHP seria muito parecido com o primeiro conjunto de direções, linear, sequencial e não muito útil. Estruturas de controle estão no centro da lógica de programação. Elas permitem que um algoritmo reaja de maneira diferente, dependendo do que já ocorreu ou com base na entrada do usuário, e permitem o manuseio elegante de tarefas repetitivas. No PHP, existem dois tipos principais de estruturas de controle: comandos condicionais e comandos de repetição. Vamos dar uma olhada mais de perto nos comandos condicionais. O que são os comandos condicionais? Os comandos ou instruções condicionais permitem ramificar o caminho de execução em um algoritmo com base em uma única ou várias condições avaliadas como verdadeiras ou falsas. Simplificando, eles permitem que você teste sentenças e execute várias ações com base nos resultados. O PHP tem dois tipos de comandos de condição: o comando if e o comando switch. Vamos entender a sintaxe do comando de condição if, por meio de exemplos. Observe este primeiro exemplo do comando condicional if. As instruções sempre começam com if, seguido por uma condição entre parênteses. Se a condição for avaliada como verdadeira, a instrução ou as instruções, imediatamente após a condição, serão executadas. Nesse caso, se a condição fosse falsa, nada teria ocorrido e você veria uma janela do navegador em branco quando o código fosse executado.
Para esse caso do comando condicional, o PHP tem duas formas de escrever diferente. A primeira é usar dois pontos e encerrar com AND IF. Ou a segunda forma é utilizar chaves. Vamos ao segundo exemplo do comando condicional IF. Observe que o comando else permite executar outros comandos, caso a condição seja falsa. Da mesma forma que o exemplo anterior, há duas formas de sintaxe na construção do comando condicional. A primeira é usar dois pontos e encerrar com AND IF, ou a segunda forma é utilizar chaves. Vamos ao terceiro exemplo, do comando condicional IF. Neste exemplo é possível testar múltiplas condições. Se é igual a 10, ou menor e igual a 9, ou maior que 10. Agora vamos discutir sobre o comando condicional switch. Esse comando é uma boa alternativa para instruções if e else, em situações em que você deseja verificar vários valores em relação a uma única variável ou condição. Observe o seguinte exemplo. Na primeira linha da instrução, temos o identificador switch, seguido de uma variável entre parênteses. Cada case inclui um valor possível para a variável. Os switches são executados de maneira um pouco diferente das instruções if e else. Uma vez que o valor do case corresponda ao valor da variável, todas as instruções a seguir são executadas, incluindo as seguintes dos outros case. Por exemplo, se o valor da variável for vermelho, não será apenas executado a linha sua cor preferida é o vermelho, mas os demais comandos ecos, como por exemplo, a linha do comando echo sua cor preferida é verde, e a linha do comando echo sua cor preferida é o azul. Para evitar que isso aconteça, uma instrução break é usada. O break encerra a execução da instrução switch, e permite que o script continue a execução, ou seja, apenas o comando echo sua cor preferida é vermelho é executado. E depois encerra a execução com a instrução AND switch. Opcionalmente, você também pode incluir um caso especial, chamado default. Funciona de forma muito parecida com a instrução else. O default somente será executado se todos os outros cases forem considerados falsos. O default deve ser a última parte a ser incluída na instrução switch. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula continuaremos falando sobre comandos de repetição em PHP. Até a próxima aula.